Louvamos o nome do Senhor Jesus. Está sempre acontecendo algo quando Jesus está, não é? Sempre que Jesus está, acontece algo novo. Nós já mergulhamos na adoração. Quando nós estamos cantando, nós estamos permitindo que as canções mexam com todos os nossos sentidos. Você já ouviu uma música em uma língua que você não conhece e ela mexeu com você? É porque as canções vão lá dentro. É por isso que a adoração é importante. Ela mexe com você. Acomodem-se e se movam menos, por gentileza. É muito importante nós percebermos o que Deus está fazendo. Ontem nós falamos sobre o ponto de ruptura para os pescadores. Se tem um convite que Jesus fez para todos nós, foi que Ele quer nos fazer pescadores de homens. O que Jesus nos convida é buscar as pessoas, para que as pessoas possam serem salvas. Quantos aqui são salvos? Quantos aqui estão salvos? Se Jesus voltar hoje, quantos estão prontos? Lá fora também? Estão prontos? Se a trombeta soar hoje, estão todos prontos para ir? Põe atenção. Ser bonzinho não é o suficiente. Não roubar não é o suficiente. Pastor, eu não roubo ninguém. Eu não faço maldade para ninguém. Se você não estiver em Jesus, você está perdido. Sim. Se você não estiver agarrado em Jesus, você está perdido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, Jesus disse para ele: não foi, isso aí não veio de você mesmo, foi ninguém que te revelou, a não ser o meu Pai. É como se ele estivesse dizendo: tu és Quírios. É como se ele estivesse repetindo o que Deus disse para Moisés, quando Moisés disse: eu vou dizer que é quem o meu Deus? Eu sou. Então quando Pedro olha para Jesus e diz a mesma coisa, ele está falando: você está reconhecendo um Deus que é antes de tudo. Ele reconheceu que Jesus não havia só nascido de Maria, ele existe antes da fundação do mundo. Quando Jesus se mostra para Tomé, ele repete: o meu Deus, Quírios, tu és o Deus verdadeiro mesmo. E quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele não é só Quírios, ele é Zoe. Digam Zoe. Digam Zoe. O que é Zoe? Uma vida incriada. Quem criou Jesus? Não se cria quem é incriado. Ele é antes de tudo. Ele é antes de todos. Como criar quem é antes de tudo? Então quando ele diz assim: eu vim para dar vida e vida em abundância, ele não está dizendo de ter vida em abundância aqui na terra, de viver 10 anos, 15 anos. Ele está dizendo: eu sou Zoe. O que é Zoe? Vida incriada, sem início. Por gentileza, completem: sem início e sem fim. Olhem para mim todos vocês, porque na hora que eu perguntar no final quem está salvo, você pode me responder. Então quando Deus te fez, Ele não te deu Zoe, Ele te deu bio. Alguém já estudou biologia? Biologia é o quê? Estudo mas é da vida humana e da vida dos animais, da vida das coisas da terra. Teologia é um pouquinho, a gente volta o estudo para ver o que é Deus. Você nasceu com bio. Então Jesus vem e diz:
Eu sou Zoe. Quantos aqui têm até 30 anos? Levantem as mãos e diga graças a Deus. Mas sem Jesus você está perdido. Quantos aqui têm entre 30 e 90? Ficou bom, né? Não é verdade? Põe atenção. Não importa se você tem 10, 15, 30, 70, 90. Sem Jesus não faz diferença. Por que não faz diferença? Se o seu corpo desligar agora, se você estiver sem Cristo, não há salvação. Então Jesus é Zoe, é a vida eterna. Então o que ele está propondo é o seguinte: segure-se em mim. Porque quando o Bill desligar, ainda que você morra. Entenderam? Então quando uma pessoa está sem Cristo, a fulana é impossível que não vai para o céu, ela é tão bonzinho. Já ouviram isso? O pastor tem que ouvir cada coisa. Não é? É impossível, se fulano não for para o céu, fulano também não vai. Põe atenção. Quando o dilúvio veio, Noé pregou, hein? Pregou mais de 120 anos, ficou ali pregando. Gente, está vindo o dilúvio. Eles riram dele, eles não creram nele. E quando o dilúvio veio, eles estavam ocupados, estavam fazendo coisas boas, bons médicos, bons engenheiros, bons professores, tudo gente boa. Eles morreram ou não? Todos morreram. Deus é amor? Quem crê que Deus é amor? O amor de Deus não mandou abrir a porta da arca. Não se esqueçam disso. O amor de Deus não mandou abrir a porta da arca, porque Ele avisou. Põe atenção, nós estamos avisando que Jesus vai voltar. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, vai ser no dia da vinda do Filho do Homem. Da mesma forma. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse novo convite. Que já que vocês são salvos, então precisamos salvar mais pessoas. Nós precisamos ser pescadores de homens. A proposta de Jesus para Pedro era: eu não quero que você pesque só para você, eu quero que você pesque também para mim. Eu sei que muitos que estão aqui estão muito ocupados consigo mesmo, trabalhando só para si mesmo. E Jesus tem uma proposta: eu preciso que você se ocupe um pouco de mim. E em Mateus 4,19 Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vocês gostaram aqui do meu lugar de pesca? Gostaram ou não? Ficou bom, hein? Aqui eu vou jogar a rede e do lado de cá eu vou usar o meu... Eu não sei o nome desses negócios. Quando eu passar, por favor, celulares, carteiras, cordões de ouro, relógio, por gentileza, me ajudem. Só o pessoal de fé que vai pôr. Joga. Gente, aqui não dá certo essas coisas. Não tem nada para pôr aqui, não. Eu falei que era para trazer alguma coisa hoje. Não, a Bíblia, eu já tenho 15 Bíblias. Por gentileza. Balão de encher. O pastor Helmar não vai me decepcionar, né? Vocês estão com pouca fé. Eu tenho certeza que se eu for lá em cima, volta cheio. Vocês acreditam ou não? Não? E se eu for em cima, volta cheio? De quê? Queridos, quando Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, Ele estava dizendo que precisamos nos envolver no reino dele. Existe uma palavra muito conhecida que entre teólogos, entre os estudantes, que é uma palavra ictus. Vocês já viram a nossa logomarca? Tem um peixinho. O peixe é o símbolo do cristianismo, junto com a cruz. Naqueles tempos, no início do cristianismo,
As pessoas eram muito perseguidas, os cristãos eram perseguidos. Então, quando chegava alguém, eu queria saber se você era um cristão, fazia a parte de meia lua para baixo. Se você fosse cristão, você fazia meia lua para cima, formava um peixinho. Você estava dizendo: eu também sou de Cristo. Então, conversavam sobre Jesus. Os túmulos dos cristãos eram diferenciados por causa de um peixinho. Você já esteve na estrada e viu um peixinho atrás de um carro? Por isso que todo mundo deve ter o símbolo da Ibrijetibá atrás do seu carro. Tem um peixe lá, não é? Digam ictus. Ictus é peixe. Então pegavam as iniciais: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então todos que riscavam uma parte, por que não riscavam o peixe todo? Porque só eles sabiam, né? Então, se chegar perto de você, fizer meia lua, você faz ao contrário, é cristão. Só que Jesus havia chamado eles para serem pescadores e eles aceitaram. Isso era um código secreto dos cristãos, um código secreto dos pescadores de homens. Nós, pescadores de homens, temos um código secreto, que é a Bíblia. Hoje estamos mais livres. E Jesus tinha sempre algo para ensinar para o seu povo. E eu fico admirado de ver o que Jesus fazia para ensinar os seus pescadores. E em um momento da vida de Jesus, ele ensinou os seus pescadores a pescarem em uma terra do inimigo. Porque pescar num poço seu é fácil. Alguém já entrou num poço proibido para pescar? Ninguém vai assumir, né? Pode ser que esteja em pecado, roubando peixe. Tem um peixe que chama robalo. É um peixe estranho, né? Procurado deveria ser o nome, né? Algumas pessoas não entendem que em alguns momentos o que nós estamos passando se trata de uma missão que Jesus nos deu. Teve uma ocasião em que Jesus pegou os pescadores de homens e levou a eles para um território estranho. Acompanhe comigo, em Lucas 8:22, aconteceu que num daqueles dias, entrou Jesus num barco com seus discípulos, e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Eles confiavam demais em Jesus. Quem não confia em Jesus? Quantos aqui confiam em Jesus? Por gentileza, quantos confiam em Jesus? Confiar em Jesus não é fácil. Eu vou fazer um teste, ver se vocês confiam. Quer ver? Quantos confiam em Jesus? Levanta a mão e segura. Levanta a mão. Não é assim que levanta a mão. Deixa eu ver se tem alguém que não confia em Jesus. Eu acho que ninguém vai ousar ficar com a mão para baixo. Abaixem as mãos. O descanso é a prova da confiança. Se você confia em Jesus, por que não descansa? Por que não dorme de noite? Por que está atribulado? Você não acabou de dizer que confia em Jesus? Nós que somos pais, você tem seu filho com 15 anos de idade, e seu filho pega o carro e sai de noite. Mamãe, você descansa enquanto ele não chega? Por que não? Porque você não confia nele no volante, é uma criança. Enquanto você não descansa, é sinal que você não confia. Confiamos de conversa. Se você confia mesmo, deveria aprender a dormir na tempestade. É fácil? Não é fácil. E Jesus disse: passemos para o outro lado do lago. Quantas pessoas que estão aqui que não têm coragem de atravessar para o outro lado? Porque do lado de lá estava muito bom. E Jesus estava chamando eles para ir para um lado que não era deles. Um lado em que não pertencia a eles. Um lado onde tinha umas 10 cidades,
chamava Decápolis, era a terra de Gadareno, de Gerazeno, e Jesus tinha pregado para eles, falado com eles sobre a semeadura, falado sobre muitas coisas, estava bom demais, e de repente Jesus fala com os discípulos: vamos atravessar para o outro lado, vamos mudar agora de lado. Só que aconteceu uma coisa: eles acreditaram em Jesus, como nós acreditamos, e entraram no barco. Ai, ai, mas no meio daquele trajeto, Jesus dormiu no barco. E o que aconteceu? O que aconteceu? Uma tempestade. Põe atenção. Quantos de vocês que confiaram em uma palavra, e quando começaram a travessia, a tempestade veio? Quantos de nós que estávamos navegando tão bem, estávamos indo bem, não é? Estávamos bem no nosso trabalho, estávamos indo bem no nosso ministério, e de repente nos vem uma tempestade. Simplesmente você está obedecendo a voz de Jesus que mandou você atravessar. E você diz: eu estou fazendo a vontade de Jesus, eu estou no lugar certo, eu estou indo na igreja, eu sou um ofertante, eu sou um dizimista, eu oro, eu choro, eu canto, eu sou fiel a Deus. Por que que essa tempestade me sobreveio? Daqui a pouco eu conto para você, porque elas vêm. Versículo 26 do capítulo 8. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. O lugar para onde eles navegaram era uma terra estranha para eles. Eles chegaram num lugar onde o povo não iriam recebê-los de qualquer maneira. O ambiente era hostil. Só que quando Jesus chega em qualquer ambiente, o ambiente muda. Se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, o ambiente que você vive deveria mudar. Se você é uma menina de Deus, um moço de Deus, o trabalho que você entrou, a empresa onde você entrou, o lugar onde você se assenta para trabalhar, deveria ser alterado por sua presença. Eu não consigo entender um moço e uma moça de Deus, onde o lugar que ele trabalha, ele diz: onde eu trabalho é um inferno. Então será que você não está com problema? Porque inferno é lugar de capeta. E você se diz cristão e o lugar continua um inferno com você lá dentro. Em Gênesis 39:5, a Bíblia diz que quando José entrou para a casa de Potifar, ele alterou o ambiente. Olha o que a Bíblia diz: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor, leia esse pedaço por gentileza, o Senhor, mais uma vez, a casa dele era abençoada porque tinha um moço de Deus lá dentro. A empresa onde você trabalha, ela tem que ser abençoada porque você está lá dentro. É incrível as pessoas fazerem ao contrário. Se você é um homem, uma mulher de Deus, o lugar onde você assenta todos os dias para dizer: aqui é meu trabalho, esse lugar tem que ser abençoado por causa da sua presença. E tem uns empresários que deveriam saber disso, que o negócio dele vai bem porque tem um homem e uma mulher de Deus lá dentro. O problema é que tem alguns cristãos que os caras falam: não contrata o crente, porque crente só dá trabalho. E deveria ser diferente. Os cristãos deveriam ser de alto nível. Não importa o que você vai fazer, você deveria ser. Se é faxineiro, seja um faxineiro de alto nível. Teve uma vez aqui em Santa Maria, quando uma época foi uma menina trabalhar lá em casa, uma menina de 50 anos. E ela era cristã de uma outra igreja, mas ela fazia muita coisa errada. E depois ela abandonou o serviço e não voltou mais. Aí eu chamei ela, falei: vem cá que eu vou te pagar. Aí para pagar, volta correndo. Mas antes de pagar, eu queria que você sentasse aqui. E ela sentou. Falei: minha filha, primeiro, você é cristã? Sim. Você é crente? Sim. Seu pastor te conhece? Sim. Deixa eu falar com você. Primeira coisa, seja exemplo. O que você fala dentro da minha casa não é coisa de cristão falar. Segunda coisa,
A forma como você faz o seu trabalho não é forma de um cristão fazer. Eu te pago para trabalhar tantas horas, se eu virar as costas você foge. Você sai, não deixa o seu trabalho feito. Isso não é coisa de cristão. E outra coisa, você deixou a minha esposa na mão e a gente estava contando com você. Você deveria ser uma funcionária de alto nível. Você está envergonhando o nome de Cristo. Era só isso que eu tinha para falar com você. Muito obrigado, assina aqui, Deus te abençoe. Ela virou minha inimiga, deve, não sei. Mas os cristãos deveriam ser de alto nível. Ou não, eu estou enganado. Não importa o que nós vamos fazer. Nós não viemos nos acomodar no mundo. Nós fazemos parte da turma que vai alterar esse mundo. Temos que mudar o lugar onde a gente chega. E Jesus estava chegando. Qual era a cena? Põe atenção. O barco encosta. Jesus desce. E os discípulos descem também. Quando Jesus desce, eles haviam saído de uma tempestade. Você já imaginou alguém saindo da tempestade? Está saindo tranquilo? Eles tinham, imagina os discípulos, atordoados, né? Saímos de uma tempestade, graças a Jesus, estamos em terra firme. E a Bíblia diz que naquele momento, quando eles desceram para a terra, Lucas 8, 27, saiu ao encontro algo estranho. Veio na direção deles um homem, que há muito tempo estava cheio de demônios, possesso de demônios. Ele não andava com roupa. Imagine, põe na sua cabeça. Cabelo não cortava, a barba não fazia, roupa ele não usava. Ele estava sujo, ele estava fedendo, ele estava cheio de demônio e ele foi na direção deles. Ele não morava em casa nenhuma, ele morava no cemitério. Ele estava rodeado de mortos. Quantas pessoas que você conhece que parece que mora no cemitério? A vida dele parece uma morte, as coisas dele parecem que não tem vida, tudo que põe a mão parece que morre. É porque demônios estão trabalhando contra a vida dessa pessoa. E a cena foi a seguinte: quando Jesus viu, 28, aquele homem do jeito que estava, ele se prostrou diante de Jesus. Isso para mim é estranho. E ele estava exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Ei, irmãos, parece que eu vejo aqui uma cena de culto de demônio. Porque a primeira coisa que os demônios fizeram foi se prostrar diante de Jesus. Acho muito estranho quando eu vejo pessoas que vão em uma igreja e não conseguem se prostrar. Os demônios fazem isso porque sabem o tamanho de Jesus. E muita gente ainda não reconheceu isso, dizendo ser cristãos. Quantas pessoas que vão à igreja e não ajoelham na sua casa, não erguem as mãos para cantar, não reconhecem o tamanho de Jesus. E aquele homem endemoniado, os demônios fizeram ele se prostrar. Põe atenção. Ele se prostrou diante de Jesus e ele perguntou: o que tenho eu contigo? Ele disse: Filho do Deus Altíssimo, Kyrios, o Deus verdadeiro. Naquele momento Jesus começa uma conversação, e a dimensão era sobrenatural. Versículo 30, perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Isso não é certo. Eles haviam acabado de sair de uma tempestade, e os discípulos acharam que as coisas iam ser fáceis. E eles se deparam com um homem possesso de uma legião, e que a primeira coisa que aquela legião faz é se dobrar diante de Jesus em adoração. Cuidado, nem todos que se dobram diante de Jesus estão ali por causa de Jesus. Eles começaram uma negociação. Põe atenção. Quando uma pessoa está possessa de demônio e adorando a Jesus de forma falsa, é um tipo de crente que vive tentando negociar com Jesus. Não se negocia com Jesus, se adora Jesus, serve Jesus. Eles começam uma negociação: nós vamos sair dele. E rogavam-lhe, dizendo que os não mandasse para o abismo. Irmãos, o demônio estava tentando negociar com Jesus. Põe atenção no que eles estão dizendo:
nós vamos sair dele, mas não nos mande para o abismo. Todos vocês precisam prestar atenção nesse pequeno texto. O que ele estava dizendo era o seguinte: nós vamos sair dele, mas nós não queremos sair do território. Vocês já ouviram falar em demônios familiares? Já viu aquelas pessoas que a família, todos vão morrendo da mesma doença? Pessoas que vão se enforcando em série. O bisavô se enforcou, o avô se enforcou e vai enforcando. E a pessoa que hoje está na família já tentou se enforcar ou já pensou em fazer o mesmo? São demônios que saíram daquelas pessoas, mas não saíram do território. Eles comandam aquele território. Demônios que estão ali, dominando uma região. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades do ar nas regiões celestiais. Eles ficam em regiões, dominando. Quando as pessoas chegam, eles começam a soprar nos ouvidos das pessoas. É por isso que você precisa comer a palavra todos os dias. Leia a palavra na sua casa todos os dias, porque em alguns lugares os demônios estão no território. Aquele demônio disse: não nos mande para o abismo. A gente sai dele, mas nos mantenha no território. Quantas pessoas que vêm aqui na igreja, nós expulsamos o demônio, mas quando volta para casa os demônios estão lá esperando eles. Porque são demônios donos de território. As famílias estão brincando, não querem vir a Jesus direito, não se comprometem com Jesus direito. E quando estamos aqui, os demônios estão longe, mas eles estão lá naquele território. Nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. O inimigo tentou negociar com Jesus, e você acha que ele não vai tentar negociar com você? E o problema é que tem muita gente negociando com o demônio. Em 2 Coríntios, Paulo diz, capítulo 2, versículo 10: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não podemos ignorar os seus ardis. A palavra ardis é inteligência própria, o propósito que ele tem na mente dele. Não me ignore Satanás, porque ele tem propósito de destruição. E o diabo já estava mantendo aquele moço possesso, há muito tempo. Não pode baixar a guarda. Porque o diabo, ele sai da pessoa. Mas ele não vai embora fácil. Jesus disse em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43, que o demônio, quando sai de uma pessoa, ele vai dar uma voltinha em lugares áridos. Suponhamos que uma pessoa aceitou Jesus aqui. Amém? Está bem com Jesus, está tão rindo, está tão gostoso. Fala, que trem bom, aceitei Jesus. Só que no final de semana ela desvia. Ela solta o que fez. Ela volta para as alianças antigas. Eu estou em Mateus 12. Jesus disse, e o demônio sai dessa pessoa. E ele vai para o território. O território pode ser ali, na sua cidade ou nas suas ruas. Só que esse demônio espera. Quanto tempo o demônio tem para esperar? Até o juízo. Ele tem muito tempo. E Jesus disse que esse demônio volta se ele encontrar a casa vazia. Quando é que uma casa está vazia? Quando ela está sem o Espírito Santo. Quando é que uma casa está vazia? Quando está sem. Não brinque, não ande sem o Espírito Santo. E Jesus disse que aquele demônio volta. E ele encontra aquela pessoa vazia. Ele entra? Ele entra? Não. Eu estou lendo Mateus 12. Jesus diz que ele volta no inferno e busca mais 7 piores do que ele. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Por que você conhece pessoas que esteve na igreja e hoje não consegue se levantar? Por que você conhece pessoas que já fez tanta coisa na obra de Deus, mas deslizou e não consegue se levantar? Porque o demônio achou a casa vazia, voltou e acabou com o resto. Ele trouxe mais 7 demônios para exterminar essa pessoa. E ele prende a pessoa. Ela tenta orar, não consegue. Tenta ir na igreja, não consegue. Tenta ouvir uma canção para Deus, não consegue. Ela só consegue mexer com as coisas do mundo. Porque agora a batalha para ela está terrível. É por isso que você não pode brincar com essa questão. É por isso que Jesus não estava ali para brincar com aquele demônio. Jesus pegou os pescadores de homens dele e falou assim, eu vou levar vocês agora para aprender a pescar. Mas aprendam a pescar quando o inimigo estiver presente também.
Porque pescar em aquário é tranquilo, pescar em poço é tranquilo. Eu vou levar vocês em águas que não são tranquilas. Primeira coisa, vamos passar pela tempestade. E pescar no meio da tempestade não é para qualquer um. É para campeões. É para pessoas que não desistem. Papai que está aqui, não desista do seu filho. Ele não vai conseguir levantar sozinho. Faça o favor de colocar o joelho no chão por ele. Mamãe que está aqui, não desista da sua filha. Não desista dos seus meninos. Veio 7 demônios pior do que o primeiro, mas eles não são páreos para Jesus Cristo. Não são páreos para o seu joelho. Se você colocar no chão, põe o joelho no chão, põe a boca no pó e diga: eu não criei filho para o inferno. Seja seu marido, seja sua esposa, eu não casei para ver o meu cônjuge no inferno. Lá na minha casa eu ainda vou gritar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou pescador e vou pescar para Jesus. Não desista. Jesus estava ensinando os pescadores como fazer quando o inimigo se levantar. Quando eu saio para pregar, eu saio como Davi com minhas pedras nas mãos. E eu não ouso voltar com as pedras para casa. Eu saio e não vou errar a testa desse gigante. Eu só saio do altar quando eu tenho certeza que o gigante está no chão. Então, se você entrou aqui, só saia daqui se você tiver certeza que o seu gigante está no chão. Eu não vou sair daqui enquanto esse gigante não cair. Eu sou como Davi nessa noite. Eu tenho pedras nas mãos e eu tenho que jogá-la. Eu tenho que lançá-la. Jesus te chamou para pescar. Mas para pescar homens. É muito fácil pescar as pessoas que estão querendo Jesus. Eu quero ver você pescar aquele que está fisgado pelos demônios. Uma legião fisgou aquele homem. Mas chegou o pescador supremo. Chegou o pescador supremo. E Jesus chegou: é assim que nós vamos pescar. Eu vim para os enfermos. Eu vim para arrancar aqueles que estão lá embaixo. Eu vim para arrancar ele lá daquele buraco e trazer para cá. Eu vim para resgatar. Eu vim para tirar das trevas e trazer para a luz. Eu vim para trazer para o reino do meu amor. Não desista. Não pode desistir. Quando o diabo tentou Jesus, lá em Lucas 4,13, a Bíblia diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por? Você acha que ele se ausenta para sempre? Então não brinque. Ele não se ausenta para sempre. Confesse os seus pecados todos os dias. Volte para Jesus todos os dias. Quando você cair, levanta. Não permita que o diabo chegue e encontre a sua casa vazia. Todos nós aqui temos problemas, temos defeitos, escorregamos, caímos, mas o segredo é não permitir que você fique sem o Espírito Santo. Confessa os pecados. Jesus, eu pequei, me perdoa. Sabe quanto tempo ele vai demorar para te perdoar? Quanto tempo? Quanto tempo demora o perdão? Na hora. Feche os seus olhos todos vocês. Confessa aí agora, Jesus. Confessa, Jesus. Diga: Jesus, eu disse algo que não devia. Eu fiz algo que eu não devia. Eu andei por onde não devia. E hoje eu descobri que eu não posso andar vazio. Eu não posso andar sem o teu Espírito Santo. Eu não posso permitir que demônios venham morar em mim. Talvez não é nem você, mas talvez tenha alguém na sua casa que você ama tanto, que os diabos amarraram ele, estão segurando longe de Jesus. Diga: Jesus, me dá a estratégia, me dá a força, porque eu sei que nós vamos vencer. Eu sei que nós vamos nos erguer, porque eu sei que hoje o Senhor está me ensinando a pescar em terras estranhas, a pescar aonde o inimigo está segurando o peixe que eu quero. E o peixe que o Senhor quer, não importa quantos demônios tem, o que importa é que o Senhor, quando chega, essa pessoa sai livre, sai limpa, sai restaurada. E é assim que tem que ser. Não brinque com o demônio. Ele se ausentou por algum tempo. Ele vai voltar. Sabe qual é o segredo quando o demônio voltar? Esteja cheio. Esteja cheio de Deus.
Pastor, como é que está cheio de Deus? Viva a palavra. Não abra mão do Espírito Santo. Quando você estiver deitado, Espírito Santo, obrigado por morar em mim. Quando você estiver caminhando, quando você for dirigir, não ouse sair no seu carro sem falar com o Senhor. Jesus, me leva, me traga de volta. Eu estou contigo. Aleluia. O diabo acha que é dono de alguma coisa. Sabe o que o diabo mais odeia na terra? Alguém sabe? Começa com I. Sabe o que a igreja mais odeia na terra? Igreja. O diabo odeia a igreja. Sabe por que o diabo odeia a igreja? É porque ele quer tudo para ele. Quando o diabo vai andando na terra, ele vê ali, ó, motel, é meu. Penitenciária, tá tudo ali que eu pus, joguei todo mundo ali. Baladas infernais são minhas. Pornografia é minha. Mas quando ele passa e vê uma igreja, a única coisa que ele vê na terra que não pertence a ele é a igreja. É por isso que ele ataca, ali não é meu, e Jesus levanta, é minha. Jesus levanta e diz, é minha, não toca. É a minha igreja, é a minha noiva, é a minha amada. Você pode ficar com tudo que é lixo. É por isso que Jesus disse, o mundo jaz do maligno, mas a igreja é minha. Você é de Jesus. Você é de Jesus. A igreja é de Jesus. É por isso que o diabo ataca a igreja. É por isso que o diabo bate na igreja. É por isso que o diabo não bate em nada. Você que está aqui, talvez você vai. Tem pais que estimulam os filhos para ir para as propriedades do diabo. Pai, eu estou indo na balada e sabe que lá é um inferno. Pode ir, volta de manhã, ninguém fala nada. Porque é dele. Ele diz, aqui eu não mexo, é tudo meu. Mas se vier na igreja, já viu como o diabo se levanta? Lá você não vai. Usa até alguém da sua casa que diz que te ama. Lá você não entra. Se você for naquela igreja, você não volta aqui para casa. Vocês acham que quem está dizendo? Quem vocês acham que está falando? É porque o diabo fica irado. Porque quando ele olha para a igreja, ele vê o reino de Deus presente na terra. Ele vê algo que ele não reina. Ele vê algo que ele não domina. Ele vê alguém que ele não domina. É por isso que o evangelismo é algo que o diabo odeia tanto. O diabo odeia o evangelismo, você não tem noção. Por quê? O evangelismo é quando você leva a igreja para dentro do território do inimigo. Ele diz, fica no seu reino. Não, nós viemos no seu reino para resgatar os peixes de Deus. Somos pescadores de homens. E Jesus estava ensinando isso para eles. Por que você acha que às vezes estamos sob ataque? Quando Jesus falou assim, passe para outro lado, ele está dizendo, vamos expandir o território. Vamos alcançar outro território. Jesus passou por uma tempestade por causa de um homem sujo, um homem que estava fedendo, um homem que a cidade não se importava com ele, ninguém se importava com ele. Ei, olha para mim. Talvez você ache que ninguém se importa com você. Talvez você ache que ninguém está nem aí para você. Jesus passa por tempestades por sua causa. Jesus passou pela cruz por sua causa. Jesus vai voltar por sua causa. Você precisa saber que Ele nos mandou como igreja para resgatar você. Somos pescadores. E não importa o território onde você esteja. Jesus já nos ensinou a pescar no território do inimigo. Por que você está sob ataque? O diabo sabia que Jesus estava indo resgatar aquele menino. Quantos de vocês que Jesus já mandou você ir atrás de alguém? Mandou você ir orar por alguém? Mandou você jejuar por alguém? Quantos de vocês que estão aqui que Jesus falou assim, eu quero que você trabalhe por fulano, quero que você... E quando você começou a fazer isso, uma tempestade se levantou. Para quê? Para parar você. O diabo sabia que Jesus ia atravessar para resgatar um menino. E ele mandou uma tempestade, eu vou sacudir esse navio, eu vou derrubar eles, eu acabo com eles no meio do mar. Só que ele não sabia que Jesus dorme na tempestade. Nós somos da turma que dorme com leões. Somos da turma que andamos no meio do furacão, andamos em carro de fogo. Somos da turma que não corremos de gigante. Ele esqueceu disso, e ele estava lidando com o próprio Cristo. E ele mandou uma tempestade, eu acabo com ele. Só que no meio da tempestade ele se levanta.
e dá uma ordem. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus Cristo. Você que é pescador, a tempestade vem, a tormenta vem, é porque o diabo sabe que você está indo resgatar alguém que é dele. O diabo sabe que o que você vai fazer vai diminuir o reino dele. Você está expandindo o território para chegar a este homem. Jesus passou por tempestade. Quantas tempestades já passamos pelas pessoas? Nós pastores que estamos aqui, os ministros que estão aqui, vocês não têm noção. Não podemos nem contar as vezes em que olhamos para o barco e pensamos, agora vai tombar. Mas só que nós lembramos que aquele que acalma o vento e o mar está conosco. E nós dobramos os nossos joelhos e dizemos, nós vamos, Jesus. Não porque somos bons, não porque somos sábios, é porque o Senhor é bom, é porque o Senhor é forte e o Senhor está conosco. Eu estou desafiando você a não ceder na tempestade. Quando o seu barco começar a tremer, a bater, é porque o diabo sabe que você foi enviado para resgatar alguém no território dele. Ele sabe que alguém que está com ele te pertence. Quando você começa a trabalhar, o diabo começa a bater dentro da sua casa. Ele bate na sua família, ele bate nos seus filhos, ele bate nos seus pais. E ele vai sacudindo, sacudindo, e você pensa, essa vida não presta. Você quer pular do barco e se matar de uma vez? Mas Jesus está dizendo nessa noite, eu acalmo a tempestade. Eu dou ordem para o mar e para o vento acalmar. E eles têm que acalmar. Por que não acalmou ainda, Senhor? Porque você não chamou Jesus. Eles chamaram Jesus, mestre, 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 estamos afogando. Essa é a oração que você também tem que fazer. Mestre, a minha casa está afundando. Mestre, a minha vida está afundando. Mestre, a minha família está afundando. Vamos para o outro lado. É um desafio. Ele diz no versículo 22, passemos para o outro lado do lago. E partiram. Talvez você está até querendo voltar. Eu não devia ter passado para o outro lado. Eu não devia ter mudado. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter entrado nisso. O problema não é porque você está passando para o outro lado. É porque o dono do território do outro lado não quer que você chegue lá. Quando Jesus fala passe para o outro lado, ele está dizendo, vamos expandir o território. Sempre que nós nos preparamos para expandir o território, te prepara para travar a batalha. Te prepara para a tempestade na dimensão sobrenatural. Porque o diabo não quer que você avance. Ele vai tentar parar você. Mas nós vamos assumir o território novo, queira ele ou não. Nós vamos caminhar, sua família vai caminhar. Você vai caminhar, a sua vida vai caminhar. Os seus filhos vão caminhar, seus pais vão caminhar, seus avós vão caminhar. Seus negócios precisam caminhar. Os seus sonhos precisam voltar. Você e eu vamos enfrentar os demônios dominadores. Porque quando Jesus pisou na terra, a primeira pessoa a recepcioná-lo foram demônios. Quantos de vocês que estavam dormindo e não perceberam que você foi recepcionado por demônios quando chegou no lugar novo? E aqueles demônios prostraram para adorar. Se não fosse Jesus, nem tinha percebido. É um adorador. Não era um adorador, era uma legião. Jesus, quem é você? Quem é você? Qual é o seu nome? Uma legião. Não se deixe enganar, porque o diabo é sujo. Ele é sujo. Pastor, mas onde eu estou, se eu for fazer isso, as pessoas vão rir de mim. Se eu disser que sou crente, eles vão rir de mim. Quantos de vocês que estão aqui, que estão preocupados com o que os outros vão dizer? Pare com isso. Todos. Pare de se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Se preocupe com o que ele vai dizer. Isso é mais sério.
Pastor, mas estão rindo de mim. Se eu falar que sou crente, eles vão rir de mim. Riram de Jesus. Então, o que me importa é ser tratado como o meu Jesus? Olha o texto. Mateus 9, 24. Disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. O que fizeram? O que fizeram? Que me importa se vão rir de mim? Riram do meu mestre. Meu mestre disse: ela não está morta, ela está dormindo. Eles riram de Jesus. Não se importe se as pessoas vão rir de você. Se Jesus mandou você mandou você orar, ore. Se Jesus mandou você falar, fale. Fale. Faça o que você tem que fazer. Pastor, mas vão rir de mim. Eu não estou nem aí se vão rir de mim. Outro texto. Mas todos começaram a fazer o quê? Mateus 5,40. Todos começaram a fazer o quê? Todos rindo de Jesus, porque Jesus estava falando de milagres. Jesus estava falando do sobrenatural. Então chega na sua casa e começa a determinar o sobrenatural. Os incrédulos vão rir dentro da sua casa. Começou, não é assim mais ou menos? Começou a falar essas coisas. Começou com isso. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Riram de Jesus. Quando começaram a rir de Jesus, Jesus resolve as coisas com simplicidade. Ordenou que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Todo mundo que está rindo, vaza fora. Porque os que estavam rindo eram incrédulos. Eles estavam debochando do poder de Jesus Cristo. E as pessoas que debocham do poder de Jesus Cristo, Jesus manda sair, porque eles não vão participar do milagre. É verdade. Voltando, o inimigo tentava impedir Jesus naquela tempestade. Quantos aqui estão prestes a entrar num novo território? Um novo negócio? Uma nova empresa? Uma nova família? Pastor, as coisas pioraram depois que eu comecei a orar e viver as coisas novas. Depois que eu me comprometi com as coisas de Deus, os trem ficou ruim demais. Sabe por quê? O diabo se levanta, ele vai tentar te parar de todas as maneiras. Ele vai tentar acabar com você. A tempestade é um ataque estratégico do inimigo. A tempestade é um ataque estratégico dele para parar você, para falar, daqui você não passa. Quando Jesus chega, estava vindo aquele endemoniado e tinha uns porcos pastando. E os demônios dizem, então nos deixa entrar naqueles porcos. Estavam pastoreando porcos. Eu nunca quero pastorear porco. Os demônios gostam de porco. Se fosse ovelha, Jesus não deixava entrar. Judeu não apacenta porco. Jesus estava numa terra que não era de judeus. Ele estava conquistando um território que não era deles. Por isso que o diabo mandou a tempestade. Aqui não é seu lugar. Quem disse? Eu vou pôr a planta do meu pé porque Jesus mandou eu vir aqui. Jesus mandou eu conquistar esse território. Vocês não podem abrir igreja aqui. Quem disse que não pode? Jesus mandou a gente conquistar esse território. Os demônios que vão ter que sair, porque nós não vamos sair. Nós não vamos arredar o pé. Nós não vamos... Ei, quantos de vocês já ouviram isso? As pessoas falam, aqui não é seu lugar não. Vai embora daqui. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aqui é o nosso lugar. Bata o pezinho. Onde eu colocar a planta dos meus pés, amando de Jesus, eu vou conquistar esse negócio. Eu vou conquistar esse território. Jesus estava atravessando culturas. Ele estava no meio de apacentadores de porcos. E dizendo, cheguei. Os demônios vão ter que ir embora. Você está com medo de quê? Está pensando em quê? Quando nós começamos a atravessar a cultura, o diabo fica irritado. Agora nós estamos, com as nossas igrejas no exterior. E já disse ao Senhor,
Falei: Jesus, o Senhor sabe que nós temos paixão por participar da expansão do reino. Profunda paixão. Hoje nós temos 3 igrejas aliançadas com a gente no exterior. Mas é muito pouco. Deveria ser 30. Só que quanto mais a gente caminha para esse lado, a tempestade vem aí. Mas nós vamos. Pensa num capeta que fica endemoniado. Na pata para cima dele. Irmão, para de tratando o demônio como se fosse um ursinho de pelúcia. Hoje eu falei com os pastores na reunião, olha, nós vamos partir para cima do capeta. Um morde no calcanhar, outro morde na orelha, outro morde no cotovelo dele, outro dá chute na boca do estômago dele, outro dá murro. Onde você achar um lugar para bater, bate, porque nós vamos partir para a guerra. Não fica alisando o capeta, não. Não. Se você achar um lugar, só belisca. Vai descendo. A mulherada, mete a unha nesse trem. Falei: capeta, eu vou sair de unha, de pontapé, vou dar um radugro em você. Os trem doido. Tem, sei lá o nome desses trem. Kamehameha também. Palito de comer petisco no olho dele. Tu que tiver, não, vou acabar com você, seu capeta do cão, demoniado, feioso. Trem doido. Ficar alisando o capeta. Eu? Irmãos, a frase que eu mais ouço quando alguém está endemoniado, vocês sabem qual é? Eu te odeio. Eu fico tão feliz de ouvir isso. Porque o meu medo é quando o diabo fala para mim: eu te amo. Eu falei assim: não, o capeta me ama. Não, é Jesus que me ama. Não é? Às vezes a gente vai expulsar um demônio, a primeira coisa que o demônio fala: te odeio. Eu falei: que bom. A gente olha para dele: sai, cão do inferno, capeta do cão, trem doido. Ué, assustaram? Mas ninguém sai agora não, porque... Um dia, nós estávamos aqui num trabalho, e o demônio pegou uma menina, ela veio me abraçar. Quando ela me abraçou, o demônio juntou ela, e ela caiu pro chão. Eu volto aqui, o demônio saiu carregando ela de costas. Quem lembra disso? Ela foi: volta aqui, capeta. Eu falei: gente, fantástico, andando de costa, no chão, sem usar as pernas. O capeta tem que bater em retirada. Quando você chegar na sua casa, eu falei: demônio, minha casa não é seu território. Aqui é território de Jesus Cristo. Entra em cada quarto e vai orando. Aqui é território de Jesus Cristo. Aqui a minha casa é casa do Senhor. A minha cama é lugar do Senhor. O meu leito é sem mácula. Aqui não dorme demônio. Um dia um rapaz veio conversar comigo, e a esposa dele caiu endemoniada. E quando ela levantou, depois ele me chamou sozinho e falou: pastor, só quero fazer uma pergunta. Ela estava endemoniada, sim. Então eu dormi com o demônio? Eu falei: boa pergunta. Pior do que dormir com o demônio é viver. Vocês acham que o demônio está para brincadeira? Não brinque de ser crente, porque o demônio não brinca de ser demônio. Jesus não brinca de ser Jesus. Nós não podemos brincar de ser pastores. Não pode. Faça o favor de andar com uma rede e começar a pescar. Aquele homem que veio em direção a Jesus, ele vivia entre os mortos. Só que de repente, ele viu uma grande luz. Ele viu a vida chegando. Sabe? E eu fiquei, Jesus, peraí, os demônios prostraram para te adorar? Eu falei: não, era uma batalha. O homem se prostrou, e os demônios falaram: não nos atormente. Põe atenção no que eu vou falar para vocês, que Jesus me disse em casa. Aquele homem se prostrou, mas os demônios que estavam dentro dele estavam dizendo: para de nos atormentar. Para de atormentar. Mas ele queria adorar, e os demônios: não nos atormente, Jesus. Não era coisa simples, era uma batalha. Era algo de... Põe atenção, porque aqui nessa igreja
Possivelmente alguém está aqui hoje assim também. Já tentou cantar, mas os demônios, vamos sair daqui. Você já cantou adorar e os demônios, nunca mais volte aqui. Ele está falando na sua mente. É uma batalha de adoração e demônios. É impossível você conseguir adorar e você diz, eu não consigo ir naquela igreja. Parece que eu fico perturbado. Era o que esse homem estava passando. Quantas pessoas entram por estas portas e são como aquele homem? Eles ajoelham, mas não conseguem orar, não conseguem, fica ali, fala assim, eu preciso pelo menos fingir, e os demônios estão lá. Jesus, não nos atormente, esse corpo é nosso, esse território é nosso. E Jesus estava olhando aquela cena, só que aquele homem, naquele dia chegou o ponto final para a vida dele. Quantos jovens que entram aqui e vão embora, e depois diz, eu não posso voltar mais naquela igreja. Porque você tem uma batalha entre tentar adorar e o demônio dizer, não me atormente. As pessoas te convidam, eu já fui, eu não vou de novo. É uma batalha. É algo profundo demais que estava acontecendo ali. Tanto que o demônio disse, filho do Deus Altíssimo, eu sei quem você é, mas me deixe quieto aqui. Eu posso até sair dele, mas me mantenha nesses porcos. Esse território é meu. Os demônios estavam dizendo, ele é meu, esse território é meu, os sepulcros são meus, aqui só tem morte, o que você está caçando aqui? Quantas pessoas que estão aqui que não conseguem nem cantar? Parece que está na mesma batalha do gadareno. Uma batalha terrível. Você chega em casa, você não consegue ler a Bíblia. Parece que os demônios estão dizendo, não me atormente. Você não consegue orar. Você não consegue cantar para o Senhor. Você não consegue ser o cristão que você queria ser. Aquele homem corre. Ele era um adorador em tormenta. Jesus havia saído de uma tempestade, mas a tempestade não tinha acabado. Os discípulos já não estavam mais em tempestade. Mas havia um homem com uma tormenta dentro dele, uma tempestade em uma dimensão sobrenatural. Aqui, nesse culto, tem gente assim, que por fora está brando, mas há uma tempestade dentro de você. Você é um adorador em tormenta. Você canta, mas não consegue adorar o Senhor. Você ora, mas não consegue sentir a Deus. Você entrou aqui, mas não conseguiu entrar no nível espiritual. Você é um adorador em tormenta. O homem queria vida. Um adorador em tormenta é porque os demônios estão ali, agarrados nele. Ele queria vida, mas o demônio queria manter a morte. Ele queria a luz, o demônio queria manter ele nas trevas. Ele queria ser livre, mas os demônios queriam mantê-lo preso. Ele queria Jesus, mas o demônio queria fugir de Jesus. Você já deve ter se identificado. Então é isso que eu estou passando. Eu sou um adorador em tormenta. Isso é tão sério. Um adorador em conflito. Você se dirige para os cultos, mas é um adorador em tormenta. Você não consegue realmente estar naquele culto. Você é um homem dividido. Você é uma mulher com a mente dividida. O seu espírito está dividido. Você está aqui só com o corpo. A sua mente não está aqui. O diabo te roubou. O diabo te coloca em sono. O diabo te coloca cansado. Mas você vai chegar em casa e vai ligar a televisão e vai assistir ainda umas 2 horas. Diga que não. Eu te desafio. Porque você tem uma tormenta dentro de você.
A sua família está sendo roubada. Você está sendo roubado. Jesus disse um dia, em Mateus 12:25, Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Toda pessoa dividida em si mesmo será devastada. Se você é um adorador em tormento, a sua vida está sendo devastada. Sua família está sendo devastada. Porque você está dividido. Você cultua aqui e depois vai para o pecado em casa. Você levanta as mãos para adorar o Senhor, depois usa essas mãos para adultério, prostituição e fornicação. Casa dividida. A sua casa será devastada. Você quer cantar ao Senhor, o bem e o mal buscam uma boca. E você empresta para o bem aqui, empresta para o mal em casa. Um adorador em tormenta. Os demônios não se importavam com ele. Nos manda para os porcos. Os demônios se importam com territórios. Porque se ele ficar no território, ele pega mãe, ele pega pai, ele pega todo mundo. O demônio quer o território. Porque o demônio fica saltando de território em território. Ele salta do avô para o filho, para o neto. Do neto ele vai saltando. Ele vai passando os domínios dele, porque ele fica no território. Você precisa aprender a batalhar por seu território. Porque se você não tomar o seu território, o inimigo vai tomar esse território. Você precisa entender isso. Chega na tua casa e diz: esse território é de Jesus. Não tem território do inferno aqui. Um dia Paulo disse em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Sabe o que ele estava dizendo? Não deixe o diabo tomar o seu território. Não deixe. E Jesus pescou aquele moço. Ele ficou livre. Os demônios se precipitaram com os porcos. E aquele moço pôde ser um adorador livre. E ele disse: Senhor, eu vou contigo, você não precisa ir comigo. Esse território aqui é você. A coisa mais importante que aconteceu com aquele moço é que ele foi livre. E o território dele foi livre. Ele foi resgatado por Jesus. Jesus o resgatou. Jesus o pescou. Eu fui pescado por Jesus. Jesus me pescou do lamaçal de pecado. Se ele não tivesse me tirado de lá, hoje eu seria um peixe morto. Quantos aqui foram pescados por Jesus? Alcançados pelas redes de Cristo? Então estenda as mãos e glorifique o nome de Jesus. Fomos alcançados. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus. E ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus. Nossa família. Visite-nos.